Ótima tarde, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita Jesus no Lar, promovido pela Aliança Municipal Espírita de Astolfo Dutra, Minas Gerais, que ocorre aos sábados às 12h45 na rádio Geração FM 104,9 de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Sou Lucas Santos e estarei guiando nossas reflexões de hoje com o tema Bem-aventurados os aflitos. Antes de abrir nossa reflexão de hoje, façamos a prece. Elevemos neste momento o pensamento ao arquiteto do universo, Deus, ao nosso irmão Jesus, nosso modelo e guia, e aos mentores espirituais que nos rodeiam, para nos conectarmos a essa corrente de vibração benéfica, a fim de que o momento que iremos passar juntos seja o melhor possível a nos propiciar bem-estar e melhoria íntima através do entendimento da mensagem de hoje. Como sempre, Pai, iniciamos com a gratidão pela vida, pelas oportunidades que chegam a nós nesta presente encarnação, pelos empecilhos que nos inspiram o progresso e, acima de tudo, por sua presença constante junto de nós. Pai dos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Dê-nos hoje parte do pão, perdoe nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e perdoe nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe a sós ante a tentação, pois dessa forma nos livra do mal. Que assim seja. O primeiro passo de nossa reflexão é entendermos quem são os aflitos. Quando tocamos na palavra aflito, temos uma ideia de sofrimento. Então, para facilitar, alternemos a pergunta: quem são os sofredores? Se nos aproximarmos de um espírito puro e questionarmos isto a ele, ele não dirá que aflito é o que vive na miséria, não dirá que aflito é o que não possui riquezas, e muito menos o que não pode satisfazer seus desejos. Ele simplesmente dirá: aflito é todo espírito ainda obscurecido pela matéria. Todo espírito ainda obscurecido pela matéria, simplesmente por esta causa, já é aflito. Podemos dizer sem medo algum e sem receios que todos nós somos aflitos. Por mais ditoso que um homem se julgue ser, ele ainda sofre. Por mais rico e confortável que possa viver, ele ainda sofre. Pelo simples fato de estar encarnado, ele ainda sofre. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições. Entendido que todos somos aflitos, ainda podemos separar estas aflições em duas categorias: as causas atuais e as causas anteriores. Quando falamos em causas atuais das aflições, nos referimos às atitudes da existência atual, isto é, contraímos uma aflição após o momento de nossa encarnação. Estas são de uma variedade muito grande. Alguns exemplos são uniões infelizes, pois foram estabelecidas por vaidade ou interesse e não por amor. Enfermidades que são geradas pela intemperança ou pelos excessos. Quedas altas por imprevidência ou ambição. Aflições que poderiam naturalmente ser evitadas por nossa vigilância e acabam que somam-se às aflições que teríamos inevitavelmente que passar, entrando nas características das aflições anteriores. Estas, por sua vez, não são de causas atuais, isto é, desta mesma existência. De fácil diferenciação é para o observador atento estas das outras. Primeiro, pelo caráter das aflições e pelo caráter que o próprio indivíduo apresenta. Segundo, pelo curto tempo que esteve nesta encarnação
e não teve oportunidade de errar no mesmo nível que suas aflições lhe apresentam. A diferença do caráter é marcada muitas vezes pelo dito: mas fulano é tão bom, por que sofre tanto? Certamente por causas anteriores, e no espaço de tempo entre a causa e o efeito, teve a oportunidade de aprimorar-se e então passar de forma mais lúcida pelas aflições. Já o curto tempo é caracterizado pelo indivíduo que já entra para a vida em situações desfavoráveis aos olhos humanos, isto é, o que tal ou qual indivíduo fez para merecer nascer com uma enfermidade irreversível, merecer não andar durante toda uma existência, merecer nascer em meio à fome e à miséria, e aí por diante, encontramos as mais variadas aflições que derivam de causas passadas, onde, para os que creem ter o espírito nascido concomitantemente com o corpo, se torna uma anomalia inexplicável, pois um Deus, justo e bom, não pode dar caminhos diferentes, mais favorecidos para uns e menos para outros, sem nenhum critério de análise anterior. Não ama Deus a todas as criaturas igualmente? A todas elas, então, deve conceder igual direito, ao invés de, ao nascer, tirar oportunidades e muitos dos sonhos que um filho poderia ter, se em condições favoráveis. Porém, para quem concede que o espírito já havia vivido antes e que ainda viverá mais vezes, nada de estranho esta impressão pode causar. Ele é apenas aflito pelas aflições que contraiu para si, não somente por faltas, como costumamos julgar, mas também as necessárias ao seu progresso. São as famosas provas e expiações, tão comentadas, e alguns ainda confundem. Para não deixar mais dúvidas, provas são exames rotineiros que temos que fazer para verificar se podemos passar aos próximos níveis da evolução. Expiação é uma das fases do processo de reparação quando erramos na jornada. Compreendido bem a parte das aflições, podemos dar continuidade para o restante da frase: bem-aventurados. Esta bem-aventurança refere-se à recompensa futura prometida por Jesus, mas ela não é tão simples como julgamos, pois nem todo aflito é bem-aventurado, isto é, nem todos são dignos de recompensa. Não vimos no início que todos nós somos aflitos? Se fosse dessa forma, teria dito Jesus: bem-aventurados todos vós, mas não é o que ocorreu. Na verdade, cada caso deverá ser analisado para que a razão julgue se é uma situação de bem-aventurança ou não. Podemos dar alguns exemplos de aflições que não enquadrariam na bem-aventurança. Há homens que se afligem quando sua vingança não dá certo ou não sai como planejou. Há criaturas que criam diversas aflições para si através da inveja, do ciúme, do orgulho. Há irmãos que desistem de enfrentar as aflições, apelando para drogas e alucinógenos em geral, ou afastando de tudo e vivendo exclusivamente para si, criando novas aflições. Há criaturas que criam aflições inúteis para si próprio, apenas por ter escutado a frase bem-aventurados os aflitos, etc. Então vemos que há situações onde nós mesmos, através de nossas próprias imperfeições, criamos aflições que seriam naturalmente descartáveis, e estas não nos garantem a bem-aventurança, por ser antes uma vontade de nós mesmos em permanecer no erro, do que algo que realmente somará à nossa jornada evolutiva. A única aflição de nossa própria criação que gerará uma recompensa futura é aquela em prol da caridade, onde há abnegação de si próprio, de seus desejos pessoais para o bem coletivo. Esta sim é digna de aplausos, e foi exatamente o que Jesus fez. Criou para si aflições que não tinha necessidade alguma para benefício próprio, apenas satisfez a vontade do Pai, a fim de nos instruir, e certamente recebeu o benefício do trabalho bem feito. Dessa maneira, podemos prosseguir, como o próprio Allan Kardec,
que para concluir o Espiritismo manteve-se incansável por certo período, acarretando no esgotamento breve do corpo. Igualmente, digno é o trabalho do homem, que aquece irmãos que estão no frio, e no trajeto seu corpo se afeta. Digno também o que suja suas mãos para limpar enfermos. Digno o que perde preciosos minutos de sono a fim de consolar um desesperado. E assim por diante. Qualquer aflição gerada pela caridade eleva o espírito. Entretanto, todas as outras aflições inúteis geradas, que enfraquecem a saúde do corpo, devem ser excluídas de nossas rotinas. Nosso corpo é ideal para suportarmos os trabalhos que temos que cumprir. Enfraquecê-lo só irá aumentar nossas aflições. Ficando assim em nossa reflexão apenas as aflições que o Pai nos sujeita, com fim ao aprimoramento e reconstrução de erros do passado. Recordamos da fala: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, isto é, bem-aventurados os que sabem sofrer com resignação, bem-aventurados os que abençoam o sofrimento, não como masoquistas, mas conscientes que é apenas um caminho obscuro da jornada que precisam passar, compreendendo que após a aflição estarão livres da causa que lhes fez sofrer. Por isto são felizes, estão recebendo a oportunidade de quitar suas dívidas e libertar-se delas. Os que sofrem, sem duvidar da justiça de Deus, sem queixar a outrem pelos seus sofrimentos, e trabalha para aliviar sua dor, receberá o consolo, é certo, e após a jornada de trabalho terrestre, lhe dirigirão as palavras: aqui está o pagamento de sua jornada de trabalho. Do contrário, o aflito que não soube sofrer, entregando-se ao egoísmo e à ociosidade, aos gozos e alegrias mundanas, ouvirá: nada tens a receber, seu salário foi pago na terra. Retorne e refaça a tarefa. Jesus disse também: bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence. Pois quitando todas as dívidas e não tendo mais o que tratar nos planos inferiores da vida, mundos melhores abrirão a porta e este espírito será bem-vindo para usufruir de uma morada mais agradável que há na casa de nosso Pai. Lembremos sempre, meus irmãos, tudo o que ocorre é para nossa evolução espiritual. Não chega aflições até nós por acaso. As suportemos quanto possível, com ânimo, com foco na vida futura. Deixemos o materialismo de lado. O espírito sobrevive ao corpo, sobrevive a quaisquer aflições. Então, trabalhemos para sairmos daqui o melhor possível, pois tudo passa. Dito isto, façamos a prece final. Agradecemos esses instantes que passamos juntos, mesmo longe fisicamente. Possamos sair desses momentos de reflexão em melhores condições que a que chegamos, com o amparo do alto. Somos aflitos e estamos buscando a Ti, Pai. Nos mostrou há cerca de 2000 anos o caminho, que é Jesus. Esteja conosco, nos ajudando na jornada. E, bom pastor, irmão maior, gratidão pelo zelo com vosso rebanho. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a atenção. Sejam com Deus.